Sejam bem-vindos ao canal do Manovil Bonecos. Este é o Passatempo com o Capeta. E que tempos difíceis estamos passando. Temos esta pandemia que não acaba mais, temos os influencers e políticos que flertam com regimes nazistas e o governo que não toma atitude nem contra um nem contra outro. Some a essa sopa intragável a proximidade de uma guerra entre potências nucleares. É um mundo que não erradica a violência, sempre o mais forte oprimindo o mais fraco todos os dias. A imposição pela força, a submissão e a humilhação contra crianças, contra mulheres, contra pobres e gente preta. Vão dizer que o capeta aqui é comunista. Essa ideia não é comunista, porque o comunismo propõe o uso da força para impor a divisão da riqueza, a força da revolução contra a burguesia. Essa ideia é iluminista, que apesar da tentativa fracassada da Revolução Francesa, que criou a guilhotina e a perseguição ideológica, não se propôs a demonização aos ideais filosóficos como impõem os pseudos liberais capitalistas ou os ANCAPs. Política. Desejamos a paz e tranquilidade, mas somos obrigados a olhar para a política, estudar, entender, envolver, lutar, discutir, agrupar. Política é como um trator entrando em seu quintal sem permissão. É impossível ignorar. Você não vai conseguir continuar tomando seu chá inglês na porcelana chinesa, com cream crackers amanhecidos. É preciso a força de muita autoilusão para se manter afastado dessa discussão. Mas como fazer, capeta? Temos que ficar nervosos e ansiosos? É essa a vida moderna? O estresse é o único jeito? Não. Vou explicar como ter paz e tranquilidade hoje. Mas antes peço seu like, comentário e compartilhamento. Me ajude a manter e fazer prosperar o canal do Manovil Bonecos. Queremos paz, queremos tranquilidade. Isso é um desejo legítimo. Mas essa paz e tranquilidade não pode ser inércia, imobilização. Não somos ostras grudadas na pedra, resistindo à inclemência do mar sobre nossas conchas. Não temos carapaças protetoras. Nossa defesa é a mobilidade, é a ação, é a prontidão constante, a permanente condição alerta, um paradoxo. Paz e tranquilidade nos remete ao repouso. Descanse em paz quando morremos. Portanto, nunca houve essa paz imóvel. Isto é uma mentira, um mundo fantasioso e ilusório. Essa paz não nos interessa agora, porque jamais será encontrada, porque os problemas, as contas, as decisões sempre surgirão diante de nós, nos obrigando a encarar a realidade. Quantas vezes você ouviu isso? No entanto, continuamos procurando a paz inerte, a tranquilidade parada, imóvel. Portanto, é preciso uma paz dinâmica que se desloque conosco, nos acompanhe no dia a dia, na atividade diária. É possível encontrar um pouco dessa paz durante um passeio relaxante, numa viagem a um local de natureza exuberante, praia, montanha, florestas, entre pessoas amigas, amadas, mudando de atração para outra atração, com elas e para elas. Então, encontramos a tranquilidade e conforto. Aí está, você já conheceu essa paz. Podemos falar em controlar esse estado pacífico. Isso se faz com meditação. A meditação no yoga propõe alcançar o estado meditativo através de exercícios que busquem a chamada parada das ondas mentais. Se andar de bicicleta ou surfar são esportes, meditar ou praticar yoga por hábito e desafio pode ser considerado também, embora alguns mestres rejeitem essa comparação. Estou falando aqui de bem-estar e hábitos saudáveis. É uma arte, certamente, um exercício diário e perspicaz. Parar o pensamento não significa imobilizá-lo ou fazer o cérebro cessar a produção dos pensamentos. Isso é impossível. Tão impossível quanto parar de respirar ou fazer o coração parar de bater. Dirão que de outra forma é possível praticar a apneia ou cessar os batimentos cardíacos mecânicos. Porém, o resultado pode ser irreversível, a morte. Isso não nos interessa. É preciso a orientação de um mestre. Recomendo fortemente que você busque um professor de yoga confiável antes de iniciar sua prática,
Isso permitirá progresso rápido e direto ao ponto que você deseja, sem perambular em psicodelias e fantasias fantasmagóricas, cada vez mais distante da paz e conhecimento que você deseja. Parar de pensar, o estado meditativo com pensamentos tranquilizados e estáveis se alcança pela rotina dos exercícios. Estabilidade do corpo em uma posição. Sentada, de pernas cruzadas, coluna reta, sem apoiar em parede. Espaldar de cadeira. Ambiente relativamente silencioso, o suficiente para não incomodar os exercícios. Respiração tranquila, rítmica. É muito bom comparar a mente com um carro em movimento. O movimento são os pensamentos nos levando por estradas cheias e congestionadas. O carro não tem freio. Sim, você não consegue parar de pensar, lembra? O que acontece? Colisão. Não é isso que sempre acontece? A mente humana tem muitos anos de evolução. No começo, a humanidade devia bater com muito mais frequência. Hoje, se bate menos. Ou não. De repente surge um problema. O que acontece? Ou desvia quando se consegue desviar, ou colide. Você consegue, diante de um problema, evitar a colisão? O estado meditativo permite ver que não há um problema. Não existe problemas, mas uma rodovia movimentada e que, se você ver essa estrada em sua totalidade, perceberá que poderá fluir, evitar colisões. Perceberá não somente a rodovia, mas a paisagem ao redor, o céu, o sol. Perceberá a vida na e fora da rodovia. Meditar para nos acalmar, nos manter menos ansiosos, deve vir de uma prática diária e constante, como exercícios para emagrecimento. Alguns meses, todos os dias, várias vezes ao dia, com uma dedicação heróica, decisão firme. Após esse trabalho, os resultados irão aparecer. Os corredores, aqueles que praticam a corrida diariamente, falam em vício na corrida. Quando a meditação se torna um vício, resultado do esforço, da luta contra a preguiça, a mente se torna sólida, resistente, porém maleável, apta para o aprendizado, decisões rápidas e certeiras, melhora a acuidade e a percepção, sem falar da indescritível paz espiritual, tranquilidade permanente, mesmo diante de um cenário tenso e estressante. Sempre quando vejo uma situação alarmante, recordo de uma passagem do Mahabharata, o poema épico hindu. O Mahabharata relata uma grande guerra entre dois reinos, os Pandavas e Kauravas, uma dramática guerra num tempo em que deuses e homens falavam francamente e guerreiros adquiriam armas celestiais, após praticarem yoga e martírios inconcebíveis. Um tempo em que os reis eram filhos de deuses. No Mahabharata está o Bhagavad Gita, em que Krishna ensina a Arjuna sobre a impermanência e imutabilidade da vida caminhando para o fim, reiniciando a criação. O trecho de que fala é quando os Pandavas estão massacrando as forças dos Kauravas e o irascível rei Duryodhana ordena que Karna, o filho do deus Sol, arremesse sua lança contra os Pandavas. Acontece que essa lança era destinada a destruir o universo. Uma vez disparada, jamais poderia ser defendida. E a destruição seria total. Creio para mim que seria um artefato nuclear. Os aliados rejeitam a ideia de usar essa arma. Mas Duryodhana ficou irredutível e novamente ordenou, não antes de insultar seus generais e desafiar Karna, chamando-o de covarde, caso negasse a disparar sua lança. Karna olhou com ódio para o seu rei, tomou a lança e disparou. Do outro lado, os Pandavas perceberam o movimento e qual ação lhes seria dirigida. Apelaram para Krishna, que disse não haver defesa para tal arma e que a derrota e o fim de tudo se aproximava. Entretanto, sugeriu que todos entrassem numa profunda caverna e esvaziassem a mente. Meditassem sem perda de tempo. Todos entraram na caverna e seguiram as ordens de Krishna. Em seguida, selaram a entrada. A lança atingiu o alvo, destruindo todo o universo. E os Kauravas sobreviveram e deram um grito de vitória. As sagas são assim. Porém, para a perplexidade deles, os Pandavas se levantaram ilesos e a guerra reiniciou. Pode parecer estranho recomendar meditação contra armas nucleares. Meditação não tem efeito contra qualquer arma. Meditação nos faria, no máximo, evitar as armas, considerá-las inúteis para o nosso propósito. No entanto, recordo da crise hídrica em São Paulo,
As represas tornaram-se poças, rios imensos tornaram-se córregos. O governo decretou racionamento de água, porém muitas pessoas continuaram a consumir e gastar água normalmente. Essas pessoas se sentiam como se estivessem num cruzeiro de férias, num navio. Acontece que o navio naufragou. Tudo bem, os passageiros se salvam em botes. Todos estão à deriva no mar, aguardando o salvamento, que virá, só é preciso aguardar. Os alimentos e a água são racionados, mas essas pessoas sem consciência, egoístas, com visão estreita e sujeitas aos seus impulsos, lembram do contrato com a empresa de turismo e clamam o direito de se alimentar e beber até saciar sua vontade, naquela emergência. Assim, o ensinamento metafórico da solução de Krishna contra a arma final de Karna encontra sentido. A sobrevivência da humanidade depende do controle dos nossos impulsos, da facilidade com que controlamos nossos pensamentos. Do contrário, seremos extintos. O estado meditativo ou a paz mental permite ver essas emergências, buscar soluções ou aguardar pacientemente sem se afetar pelo nervosismo, ansiedade e falsas expectativas. Espero que tenham gostado do vídeo, agradeço a todos vocês por me assistir. Até o próximo Passatempo do Capeta. Tchau!